Bom, então já está gravando. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui presentes. Eu sei que tem mais gente para entrar, o pessoal está entrando. E a gente vai começando devagar, enquanto o pessoal vai tendo acesso aí à nossa sala, né? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Quero dar as boas noites a quem está no Brasil. Boa tarde aí ao professor Idelber, que está em outro fuso, né? Então a gente está aí atravessando o tempo e permitiu que a gente fizesse isso, né? E só para situá-los, assim, né, onde é que nós estamos, do que é que se trata esse encontro, esse evento, e apresentar um pouquinho o nosso convidado de hoje, né, esse encontro, ele faz parte de um projeto que vem sendo desenvolvido pelo curso de Letras em Inglês do Departamento de Línguas Estrangeiras da Universidade Federal de Rondônia, onde eu sou professor, e comigo hoje estão aqui as professoras Renata Ianesco e a professora Maria Alice Sabaini, também do departamento, colegas, a quem eu agradeço pelo apoio, elas que estão organizando o projeto, então eu quero agradecer pela oportunidade que elas me deram de estender o convite de propor um encontro dentro desse projeto, né? Esse é um projeto que faz parte de um programa de extensão do nosso departamento, que é um programa bastante amplo, né, trânsitos, fronteiras, migração e línguas adicionais na Amazônia, e dentro desse projeto coube, né, uma conversa sobre o James Joyce, né, e é por isso que o professor Idelber Avelar está aqui conosco hoje. Aqui eu aproveito e publicamente agradeço por ter aceitado o convite, né? Eu sei que as demandas são muitas, essa pandemia nos exige muito, então, assim, eu quero agradecer muito, viu, professor Idelber, a tua disponibilidade, o teu tempo, né? Para quem não conhece, o professor Idelber, ele é professor na Tulane, Universidade de Tulane, em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Ele trabalha lá no departamento de língua portuguesa, língua espanhola, literaturas de língua portuguesa, língua espanhola, crítico literário, bastante atuante nas redes sociais, desde os blogs até as mídias sociais. Conheci o trabalho do professor Idelber pelo estudo que ele desenvolveu sobre as ficções pós-ditatoriais da América Latina, né? Inclusive, ele tem um livro publicado que foi a obra pela qual eu conheci, né? Que é Alegorias da Derrota, que é uma obra que estuda as ficções de pós-ditadura, né? Mas ele também é alguém que estuda bastante Guimarães Rosa, né? Então já tive a oportunidade de ler os seus textos sobre Guimarães Rosa, e me chama bastante atenção o trabalho que ele desenvolve associando a literatura política. Eu acho que no cenário da crítica brasileira é um dos pensadores que tem nos ajudado a pensar essa relação e a distinção ou não da literatura com a política, né? E é uma grande referência, então, para os alunos que estão chegando, que não conhecem, né, eu indico e faço aqui o apelo para que vocês conheçam o trabalho do professor Idelber Avelar, né? E é também um grande leitor do James Joyce, né? Então, como a gente está aqui num contexto de curso de letras em inglês, né? Então, foi a minha proposta para que ele conversasse conosco essa noite, exatamente sobre a obra do James Joyce, né? Então, ele vai fazer uma fala que tem como título James Joyce na história do romance e do conto, né? E então ele vai fazer uma primeira parte de exposição sobre a obra do Joyce e depois eu posso abrir, né? Claro, vou abrir para o debate, para as perguntas e para que a gente realmente faça uma conversa, bater um papo aqui mais próximo, tá? Então, Idelber, muito obrigado, fique à vontade. Boa noite, obrigado, professor Paulo, obrigado, professora Renata, professora Maria Alice, boa noite a todo mundo que está em Rondônia e Brasil afora. Ao contrário, eu acho, da maioria, esmagadora maioria dos acadêmicos do centro, sul, sudeste do Brasil que falam com vocês, eu conheço Rondônia, estive em Porto Velho, estive em Paraná, acompanhei um pedacinho do processo de construção das hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio. É um prazer estar em contato com vocês. Me foi pedido que fizesse uma exposição sobre James Joyce, romancista, e James Joyce, contista. A tarefa é bastante difícil para uma hora, que é o tempo que eu vou me dar, que me foi
concedido generosamente para falar com vocês, para que a gente tenha tempo depois do debate. Joyce é um escritor sobre o qual, em primeiro lugar, pairam imagens contraditórias, porque a primeira coisa que todo mundo pensa, né, ao pensar em James Joyce, ao pensar em Ulisses, é que é extremamente difícil. A mitologia da dificuldade de Ulisses é uma espécie de imagem que acompanha a obra, que já chega junto com a obra, não importa qual seja o leitor. E essa imagem de dificuldade, ela é até certo ponto verdadeira, no sentido de que é um romance extremamente caudaloso, com referências a episódios de toda a história da humanidade, especialmente a história da Irlanda, mas também a história grega, latina, etc. E é um romance extremamente experimental, com criação linguística, tanto lexical, morfológica, como sintática, de extrema riqueza. Então, de certa forma, sim, é meio difícil. E essa mitologia da dificuldade, ela é particularmente verdadeira no Brasil, porque no Brasil, a primeira tradução, que eu vou mostrar para vocês aqui, a história das traduções, a primeira tradução é a do Antônio Wise, e ela exacerba a dificuldade do romance. Essa é a tradução do Antônio Wise, é a primeira que saiu em português, e essa tradução, ela exacerba algumas coisas que são difíceis no original, e transforma-as em mais difíceis ainda em português. Depois, nós tivemos uma outra tradução, já neste século, da professora Bernardina, que é uma tradução que resgata a coisa mais coloquial do Ulisses e é bem mais fluente de se ler em português. E depois saiu uma terceira, excepcional também, a professora Bernardina do Rio, do professor Caetano Galindo, do Paraná, que também é uma tradução que é muito legível e muito fluente em português. Então, essa dificuldade de James Joyce é um pouco verdadeira, mas ela é um pouco mítica também. Ela é um pouco mítica porque, e isso é a outra imagem contraditória que vai acompanhando Joyce, ao contrário de todos os grandes escritores da vanguarda, ao contrário de Kafka, Proust, Musil, Faulkner, Joyce tem vida. A vida de Kafka não é nada, certo? A vida de Kafka é a vida de um burocrata que vai do trabalho para casa, da casa para o trabalho. A vida de Proust é também, né, de uma Madalena num palácio. Não acontece nada na vida desses autores, né? Musil fica lá enclausurado, girando aqueles problemas intelectuais na cabeça dele. Faulkner casou e foi para o mato, né? Ninguém tem vida entre os escritores de vanguarda. Joyce tem vida. E é uma vida profundamente popular, né? Essa é a primeira coisa que há que se destacar sobre Joyce, é que ele é um escritor que está profundamente inserido na vida de seu tempo. Profundamente inserido. Ele está inserido na história da psicanálise, na invenção do cinema, ele está inserido nas lutas anticoloniais da Irlanda, ele está inserido na história do socialismo, ele está inserido nas duas guerras mundiais de forma muito protagônica. Ele é um cara que está constantemente agitando coisas e fazendo coisas. É uma vida cheia de acontecimentos. E são acontecimentos profundamente enraizados na vida popular da Irlanda. Certo? Essa é a primeira coisa que há que se destacar sobre Joyce. É uma vida e uma obra muito inseridas no cotidiano dos bêbados, dos moradores de rua, das vilipendiadas difamadas, dos cornos, das prostitutas, dos endividados. É uma vida muito enraizada no cotidiano, particularmente da cidade de Dublin, né? Não existe, creio eu, na história do romance, um mapeamento da respiração de uma cidade que possa ser comparável ao mapeamento que o Joyce faz de Dublin em Ulisses. O que é muito curioso, porque Joyce começa a escrever Ulisses em 1914, 10 anos depois de sair de Dublin para nunca mais voltar. E escreve todo o romance em 3 cidades, Trieste, Zurique e Paris.
e nunca mais volta na Irlanda. Ele sai da Irlanda em 1904, aos 22 anos de idade. Joyce é de 1882, ele nasceu no dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Ele sai da Irlanda em 1904 e volta uma vez em 1909, uma vez em 1910, uma vez em 1912, rapidinho, nunca mais mora na Irlanda. E começa a escrever Ulisses em 14 e depois dali nunca mais põe os pés em seu país. No entanto, Ulisses é uma espécie de mapa antropológico, geográfico, urbano, social da cidade de Dublin, como jamais se escreveu. É uma história também profundamente marcada pelo expatriamento, pelo problema do expatriamento e do exílio, né? Distinguindo os dois conceitos, na medida em que um expatriado é alguém que pode voltar para casa, se quiser, né? Um exilado é alguém que foi forçado a sair ou que não pode voltar. Então, Joyce sai da Irlanda como um expatriado, ele escolhe sair da Irlanda, né? Mas ao longo da vida ele passa a ser um exilado, né? Há momentos da vida em que ele não pode voltar. Pois bem, da biografia do Joyce, antes de entrar nas duas obras que eu vou destacar para vocês, que são Dublinenses e Ulisses, da vida do Joyce eu queria destacar um único episódio, que é muito interessante e que mostra o papel protagônico de Joyce em questões sociais relevantes do seu tempo. Ele sai de Dublin em 1904, ele mora brevemente em Roma, vai para Trieste. Trieste, naquele momento, é o principal porto do Império Austro-Húngaro, né? Fala-se ali italiano e fala-se alemão também. Ele sobrevive mal e porcamente em Trieste, dando aulas de línguas, sempre com problemas de dinheiro. Toda a vida de Joyce pedindo dinheiro, emprestando dinheiro, pensando em dinheiro, perdendo dinheiro, ganhando dinheiro, tendo pesadelos com dinheiro, sempre o problema do dinheiro. E de Trieste, ele, na época da Primeira Guerra Mundial, logo depois de 14, os alunos dele começam a ser alistados para ir para a guerra. Ele começa a perder alunos, começa a sentir o perigo chegando, e aí ele se muda para Zurique, né, na Suíça, território neutro. Ele fica em Zurique até 1921, ali ele vai para Paris, depois ele vive em Paris de 22 até a sua morte em 1941, nos anos 30, indo e voltando para Zurique, onde ele fazia tratamento para as cataratas e onde a filha dele, Lucia, se consultava com Jung. Pois bem, em 1909, para dar um exemplo para vocês de como a vida de Joyce é intensa, relevante, interessante, para se entender a obra. Em 1909, o Joyce tinha, portanto, 27 anos de idade. Dublin é a única grande cidade europeia que não tem cinema. Amsterdã tem cinema, Bruxelas tem cinema, Lisboa tem cinema, Dublin não tem cinema. Joyce está em Trieste, nesse momento, sem dinheiro nenhum, submetendo Nora, sua esposa, a vexações, vendendo o almoço para comprar a janta, aquelas coisas. E Joyce reúne uns consertadores de bicicleta. Parece fanfic, né? Mas é verdade. Joyce consegue dinheiro com o pessoal que consertava bicicletas. E ele mesmo escolhe o terreno, escolhe o prédio, escolhe os filmes, monta o primeiro cinema da Irlanda. Construção, concepção, execução, tudo de James Joyce, sozinho. Ele pega esse dinheiro com o cara que consertava bicicletas, e em 1909 ele inaugura, em dezembro de 1909, inaugura-se o primeiro cinema de Dublin, obra de Joyce. Ele alugou, ele conseguiu dinheiro e tal, escolhia os filmes, fazia os cartazes dos filmes, às vezes traduzia os filmes, porque boa parte dos filmes que ele escolheu para inaugurar o cinema eram em italiano e em francês, traduzia para o cartaz, e o cinema funcionou até abril de 1910. Esse é um pequeno episódio de como a vida de Joyce está profundamente inserida
na realidade social do seu tempo, digamos. O cinema não é, para Joyce, um problema entre outros. Está no coração da obra mesmo. A questão do cinema, as possibilidades que traz o cinema, né? De recorte, montagem, etc. Pois bem, Joyce publica seu primeiro livro na primeira década do século, e é um livro de poemas, chamado Música de Câmara. Depois desse livro, em 1906, ele está produzindo as duas grandes obras pelas quais ele ficaria conhecido no começo do século. O romance, chamado O Retrato do Artista Quando Jovem, e o livro de contos, Dublinenses. O Retrato do Artista Quando Jovem está inserido na tradição do Bildungsroman, do romance de formação, que conta a história e o crescimento de um personagem. No caso do Retrato do Artista Quando Jovem, é o crescimento de um personagem que é uma espécie de alter ego do próprio Joyce, o Stephen Dedalus, que depois seria personagem no Ulisses. E o livro de contos dublinenses, ele é considerado por boa parte de nós que trabalhamos com conto, com teoria do conto, até hoje, o maior livro de contos da modernidade, o maior livro de contos do nosso tempo. O livro de contos que transforma, que revoluciona e muda por completo a forma conto. E aí é disso que eu queria falar para vocês, em primeiro lugar, de Dublinenses, e aí depois a gente fala um pouquinho de Ulisses. A história de Dublinenses é bastante curiosa, porque esse é um livro que Joyce já tem pronto, mais ou menos, em 1905, 1906. Ele não é publicado até 1914. Joyce passa praticamente uma década brigando com um editor autoritário, arrogante, etc. E Joyce passa uma década brigando, discutindo, humilhando-se, pedindo para um editor autoritário a publicação desse livro, que termina sendo o maior livro de contos do nosso tempo, né? Dublinenses faz uma coisa muito particular com a forma conto. E, para entender isso, a gente poderia voltar um pouquinho na fundação do conto moderno com Edgar Allan Poe. A gente diz que Poe fundou o conto moderno porque, a partir de Edgar Allan Poe, a história já não esconde uma mensagem, um ensinamento, uma moral da história, nada do tipo, certo? A partir de Edgar Allan Poe, a história que se conta esconde uma outra coisa que não é senão outra história, certo? Claro que antes de Poe existia, durante milênios, o relato breve de ficção em prosa, né? Desde os gregos, desde antes dos gregos, desde os indianos, etc. No entanto, na tradição que vai até, digamos, final do século XVIII, com o conto filosófico, à la Voltaire, o relato breve de ficção ele está, em geral, transmitindo algum tipo de ensinamento prático, algum tipo de moral, algum tipo de mensagem. No caso de Edgar Allan Poe, vamos tomar, por exemplo, a invenção do conto policial, com os crimes da Rua Morgue. Acontece um crime, assassinatos, busca-se o suspeito aqui, o suspeito ali, o suspeito acolá, todas as pistas dão erradas, e no final você descobre que o assassinato foi cometido por um orangotango que escapou do zoológico. Essa é a fundação do conto policial moderno. Seria ridículo interpretar esse conto dizendo assim: o conto está dizendo que sempre que houver um assassinato, você deve atentar para a possibilidade de que tenha sido um bicho que escapou do zoológico, certo? Não teria sentido interpretar Edgar Allan Poe assim, ou interpretar Edgar Allan Poe dizendo o conto está dizendo que é perigoso ir para um porão quando tem um gato preto. Não há ensinamento ou moral da história em Edgar Allan Poe. O que o conto esconde não é senão outro relato, certo? O que a história 1 esconde não é senão a história 2. Então, o que é um conto policial? É uma história 1, a história da investigação, que é a história narrada, e uma história 2, que é a história do crime, que é a história que você tem que adivinhar. Então, a partir de Edgar Allan Poe, o que o relato esconde não é senão outra história. Esse é o modelo do conto moderno que funciona a partir de Edgar Allan Poe, funciona para Guy de Maupassant, Machado de Assis, Uruguai Horácio Quiroga, Stephen Crane aqui nos Estados Unidos, enfim. O conto moderno funciona nesse registro, né?
Esse registro está capturado em uma anotação do Anton Chekhov, dramaturgo e contista russo, que relata no seu caderno de anotações a seguinte anedota. Um homem vai a Monte Carlo, inscreve-se com um nome falso em um hotel, vai ao cassino, ganha $1 milhão, regressa ao hotel e se suicida. Aqui nós temos o embrião de um conto moderno, porque o óbvio que seria de se esperar é que o sujeito perdesse $1 milhão e se suicidasse. Né? Ele ganha $1 milhão e se suicida. Ou seja, a anotação, a anedota, dissocia a história do jogo da história do suicídio. O que torna isso um conto moderno. Né? Você tem uma história 1 encobrindo a história 2. Você tem que descobrir qual é a relação entre as duas. Pois bem, o que Joyce faz? Joyce escreve contos que são, em primeiro lugar, de extremo esmero, extremo cuidado na caracterização dos personagens, extremo cuidado na caracterização do ambiente, e vai relatando algo que parece se encaminhar para o final surpreendente, para o final catastrófico, né, no sentido etimológico de catástrofe é virar pelo avesso, ou virar de cabeça para baixo, ou o final surpreendente, ou o final revelador do conto moderno. Né? Mas a gente vai seguindo aquela anedota, e o que se descobre no final é uma espécie de impossibilidade de contar a primeira história. É uma impossibilidade de saber realmente o que aconteceu na primeira história. Ou seja, em Joyce continua funcionando história 1 e história 2. Só que o que a história 1 esconde é uma espécie de impossibilidade de que ela própria se conte. Vou exemplificar isso para vocês com o conto mais famoso de Dublinenses. É um conto que virou um filme famosíssimo, do John Huston, chamado Os Mortos, né? The Dead. Eu vou usar como exemplo para vocês um outro conto, que é um conto menos conhecido, e que nos dá um modelo de como funciona o relato joyciano breve. Esse é um conto chamado A Painful Case, um caso doloroso. E ele conta a história de um homem recluso que trabalha num banco. Todos os dias ele passa a tarde em algum lugar ali de George Street, no centro de Dublin, come alguma coisa, se dirige ao subúrbio de Dublin de trem, se enfurna na sua casa e reinicia o processo no dia seguinte. Certo? Um belo dia, numa galeria, ele entabula uma conversa com uma senhora, né, que está acompanhada da família. E a coisa vai se erotizando. Sempre em Joyce, ela vai se erotizando sem que aconteça nada. E vai se criando aquele clima de que vai acontecer alguma coisa. Essa senhora é casada, e o marido é marinheiro. Ou seja, está ausente, e o marido aprova esse contato porque ele acha que o sujeito está cortejando a mão da filha, né, que acompanha a mãe nessas histórias. É uma história tipo Missa do Galo, de Machado de Assis, para vocês que leram esse conto famoso do Machado. Né? A coisa vai se erotizando, vai se intensificando, os encontros vão se tornando o acontecimento do dia de cada um deles, até que um dia, no êxtase febril das confissões e das conversas com ele, ela ultrapassa algum limite, põe a mão na bochecha dele, no rosto dele, agarra a têmpora dele e tal, e ele rompe o contato e, evidentemente, nunca mais aparece. Passam-se 4 anos, até que ele lê no jornal uma matéria chamada Um Caso Doloroso. E nessa matéria se relata uma tragédia nos trilhos do trem. Uma mulher que aparentemente estava desavisada, talvez suicidando-se, havia sido atropelada. A matéria conta que ela vinha dando aqueles passeios desavisados ali antes. E o maquinista relata que recebeu a ordem de colocar o trem em movimento e 1 segundo depois parou, assustado com o baque. Né? O maquinista foi absolvido. Né? Alguém deu um testemunho de que a mulher poderia ter tido problemas mentais. Depois, o marido dá um testemunho de que nos últimos 2 anos ela tinha ficado meio esquisita. E o conto termina com o personagem, o homem, remoendo a sua possível culpa nesse possível suicídio.
Ela se suicidou mesmo? Não sabemos. Ele a abandonou porque ele não suporta a intimidade com uma mulher, ou porque ele é narcisista, ou porque ele é gay. Até essa hipótese foi levantada nas leituras de um caso doloroso. Nós não sabemos nada, nós não sabemos sequer se o personagem é heterossexual. Nós sabemos que as duas histórias, a história do amor não realizado e a história da morte, dos efeitos dessa morte, estão relacionadas. Mas a segunda história, a história secreta, ela só diz sobre a primeira uma coisa. Essa primeira é impossível de ser relatada com certeza. Certo? Então você acompanha a história inteirinha que vai criando aquela expectativa de deslumbramento e de revelação ao final, só para descobrir que não existe revelação nenhuma, que a primeira história não pode sequer ser contada com os termos em que ela foi contada, porque ninguém sabe. Certo? É assim que Joyce inaugura o conto moderno. E a partir daí, toda a arquitetura do conto moderno se transforma, porque, inclusive, o nosso hábito de leitura se transforma. Esse hábito que nós temos do conto de ficar duvidando, esse narrador aqui, ele é confiável mesmo ou ele não é? Isso aqui que ele está contando aconteceu mesmo ou não aconteceu? Todos esses hábitos são joycianos. Isso vem de Dublinenses. Esse é o livro que o editor não queria publicar, porque não era bom o suficiente, não era claro o suficiente, etc. Né? Ulisses. Então, na medida que ele vai brigando com esse editor, ele vai concebendo um último conto para Dublinenses, que acaba não sendo publicado como conto, porque ele começa a crescer alucinadamente e vira esse livro, Ulisses. Né? Isso Joyce começa a conceber em 14, quando está sendo publicado Dublinenses, finalmente, e quando está sendo publicado o Retrato do Artista Quando Jovem, que é o primeiro romance de Joyce. É um romance de formação, que estabelece o nome de Joyce como um escritor ineludível. Né? Aí sim ele ganha. Quer dizer, ali ele já tinha, mas ali se confirma para o público o respeito que ele merecia de figuras imensas daquele momento na Irlanda, especialmente do grande poeta Yeats e de Ezra Pound, né, que já era naquele momento muito respeitado em Paris, no Reino Unido, etc. Ao longo de 14, ele vai burilando essa ideia e começa a separar o que seriam os episódios da vida de um sujeito, né? De um dia na vida de um sujeito. E escreve esse livro durante 7 anos em 3 cidades. Em Trieste, que pega o finalzinho de 14, começo de 15, e em 15 ele sai de Trieste e vai para Zurique, fugindo da guerra. Escreve o grosso do livro em Zurique, só que o livro é publicado em inglês, evidentemente, mas em Paris, que é a cidade na qual ele se estabelece já depois que a guerra acabou, já em 21. E aí, como eu dizia para vocês, de 21 até a morte em 41, ele vive em Paris, mas está sempre indo e voltando a Zurique, onde ele fazia tratamento para quase cegueira dele naquele momento já. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de Ulisses, então, nessa segunda metade da apresentação. Estou aqui há meia hora, vamos falar mais meia horinha, então, de Ulisses. Em primeiro lugar, o que seria muito importante de dizer sobre Ulisses, para começar, antes de entrar na obra em si, é que nenhum livro produziu o terremoto ao mesmo tempo penal, jurídico e literário que esse livro produziu. Nem Madame Bovary, nem Os Amantes de Lady Chatterley. A gente pode pensar em todos os grandes livros que foram escândalos judiciais. Nenhum foi um escândalo judicial da dimensão de Ulisses. Nós estamos falando de pleno século XX, né? Digamos, o cinema já está mostrando cenas eróticas, cenas de sexo, etc, etc. Já se publica literatura muito sexualizada há pelo menos 50, 60, 70 anos. Mas Ulisses, quando sai, em 1922,
é banido, é imediatamente proibido. Ele é banido nos dois lados do Atlântico. Ele é banido em todas as sociedades do Atlântico Norte. Ele é proibido nos Estados Unidos, ele é proibido no Reino Unido. Enfim, o processo judicial se arrasta até que o livro, né, se libere depois, muitos anos depois. Por que esse escândalo? Né? É um livro difícil, é um livro de vanguarda, é um livro que poucas pessoas vão ler do começo ao fim. Né? Ele certamente não digamos, uma história de aventura de adultério como Os Amantes de Lady Chatterley. Né? Por que ele provoca esse escândalo tão intenso? Tem várias respostas, mas eu queria sublinhar para vocês uma das respostas que tem circulado ao longo dos anos, que tem ganhado, digamos, mais protagonismo, que é a seguinte: pela primeira vez na história da literatura, pelo menos na história da literatura ocidental, um romance dá tremendo destaque protagônico àquelas coisas que ocupam 95% do nosso dia. Urinar, evacuar, dormir, se masturbar, andar pela rua arquitetando na cabeça coisas mesquinhas, planejamentos de vingança, enfim, todas essas miudezas que compõem o cotidiano nosso de todo dia, elas são destacadas em Ulisses. Né? Ir no banheiro cagar. E aquilo tudo que está envolvido nesse ato, né, que a gente faz todo dia, quando as coisas estão funcionando bem, né? E não tinha, que eu saiba, não tem personagem cagando no romance do século XIX. Se alguém conhece, me avise. Isso é um pequeno exemplo de como Ulisses cai como uma bomba. Né? Ele cai como uma bomba em 1922. Vamos à história. Ulisses conta a história de um dia na vida de alguns personagens na cidade de Dublin. Um dia apenas. Das 8 da manhã até as 2 da manhã do dia seguinte. Esse dia é o dia 16 de junho de 1904. O romance se publica em 22, mas ele relata a história do que acontece no dia 16 de junho de 1904, que é o primeiro dia que Joyce sai caminhando com Nora, por Dublin. E ele imortaliza esse dia no Ulisses. O personagem principal desse romance é o Leopold Bloom, que é uma espécie de anti-herói homérico do nosso tempo. Esse cara, ele tem um amigo, um interlocutor, que é uma espécie de alter ego de Joyce, um alter ego ligeiramente esteticista de Joyce, que é o Stephen Dedalus, né? Que é professor, poliglota e tal. E, concluindo o triângulo dos personagens principais, está Molly Bloom, né, que é casada com Leopold, que está em casa recebendo um amante, Boylan, coisa que o Leopold sabe. Inclusive, o Leopold atrasa a volta dele para dar tempo, né, de que eles terminem o que eles estão fazendo, para que eles terminem de transar e tal, o cara vai embora, etc. Isso transcorre durante essas 18 horas em que o romance se desenvolve, das 8 da manhã até as, enfim, 2, 3, 4 da manhã, que é o último episódio. Como eu ia dizendo para vocês, Joyce reconstrói ali a cidade de Dublin em um grau de minúcia, em um grau de proximidade, de intimidade com aquela cidade, que não tem paralelo no romance moderno. Né? Uma das coisas mais incríveis de se fazer
em Dublin. Pode-se fazer isso no Bloomsday, que é o feriado literário mais ilustre, né, do mundo. É o dia que os joycianos todos paramos o que estamos fazendo e celebramos esse livro. Uma das coisas interessantes de se fazer em Dublin é seguir a trajetória dos personagens, né? E Dublin tem essa singularidade de ser, que eu saiba, a única cidade do mundo que você pode entrar em um bar e perguntar qual é o itinerário de um determinado personagem, de um determinado romance que foi escrito quase 100 anos atrás, foi publicado quase 100 anos atrás, né? Ali, nessa trajetória desse personagem, que é fracassado, que é corno, que apanha na rua, etc., está condensada para Joyce toda a ironia, né, do romance, que está inspirado na Odisseia de Homero. Cada um dos 18 episódios de Ulisses, eu vou mostrar para vocês a tradução da Bernardina, que a primeira página, deixa eu, não precisa necessariamente dar para que vocês leiam, não. Mas é só para vocês verem aqui esse quadro. Esse quadro mostra os 18 episódios de Ulisses, certo? Com o horário em que acontece, o nome que o Joyce deu a cada episódio, que não aparece necessariamente no livro original, em inglês, a referência, o paralelo com a Odisseia de Homero, a arte que está sendo tematizada naquele episódio, o símbolo daquele episódio, a técnica e a cor daquele episódio. Certo? Todos esses episódios têm uma tábua de equivalências com a Odisseia de Homero, que são equivalências profundamente irônicas, certo? Assim, o sujeito é exatamente o contrário do herói épico, que é um herói que é um com o seu povo, certo? O que caracteriza os heróis épicos, né? Aquiles, Ulisses, etc., é o fato de que eles são um com a coletividade que eles representam, né? Joyce inaugura esse personagem que está evidente, visivelmente cindido da comunidade da qual ele é parte. Pois bem, a trajetória desse personagem, ela vai se desenvolvendo ao longo do romance com muitas e muitas alusões à história da Irlanda e à luta anticolonial da Irlanda. No momento em que Joyce escreve Ulisses, de 14 até 21, ele já é um socialista. James Joyce é um socialista do seu tempo. Profundamente anticolonial ele sempre foi, né? Ele sempre foi um sujeito muito inserido na luta anticolonial da Irlanda. Então, todos os grandes símbolos irlandeses, tudo, absolutamente tudo da história irlandesa está lá. Todos os grandes líderes de revoltas populares, todos os almirantes negros da Irlanda, digamos, para citar a canção do Aldir Blanc e do João Bosco, todos os grandes lutadores derrotados, anônimos, todas as canções, absolutamente tudo está ali em Ulisses. Para citar para vocês um exemplo que me é particularmente caro, que é a cerveja Guinness. A cerveja Guinness, que é um símbolo da Irlanda, né? Ela foi inventada em um momento de perda de colheita e de fome generalizada na Irlanda, em que a Irlanda resistia a uma invasão colonial inglesa, uma de muitas, né? E eles precisavam de uma cerveja que alimentasse a galera, que substituísse as batatas, porque a colheita de batata tinha sido perdida. E aí se inventa a Guinness. Joyce tem um episódio no Ulisses em que ele brinca com a semelhança fonética entre Guinness e Gênesis. In the first chapter of Genesis. E aí ele coloca o apóstrofe no nome da cerveja, e isso imediatamente na cabeça de qualquer irlandês, ou de qualquer católico, de qualquer cristão, na verdade, vai gerar associação com o Gênesis, né?
Em 1904, quando transcorre a ação de Ulisses, a Guinness era a maior empregadora da cidade de Dublin. A fábrica está lá até hoje, são imponentes 7 andares, e no topo tem uma janela 360, toda de vidro, que é a vista mais bonita de Dublin até hoje, né? Evidentemente, por exemplo, a Guinness aparece várias vezes na obra, né? Eu vou ler para vocês 2 trechinhos do Ulisses, que dão para vocês uma ideia da variação, digamos, estilística da obra. Uma delas é bastante representativa de alguma coisa que está em Joyce e que não está em nenhum outro grande escritor de vanguarda, que é a exploração do que o Bakhtin chamava das partes baixas do corpo, certo? Então, em Joyce está profundamente tematizado. Os intestinos, o reto, o ânus, os vômitos, as secreções, toda essa coisa, entre aspas, nojenta do corpo, ela está profundamente tematizada em Ulisses. No episódio 4, acontece um desses trechos, é o comecinho do episódio, que eu vou ler para vocês na tradução da Bernardina, tá bom? Que dá um exemplo do que seria o tom, do capítulo 4. O senhor Leopold Bloom comia com prazer os órgãos internos de aves e de outros animais. Ele gostava de uma sopa grossa de miúdos de aves, moela com nozes, um coração recheado assado, fatias de fígado fritas à milanesa, ovas de bacalhau tostadas. Mais do que tudo, ele gostava de rins de carneiro grelhados, que davam ao seu paladar um sabor refinado de urina ligeiramente perfumada. Isso aqui é puro Joyce, porque essa ideia, né, da urina, ele começa com uma descrição que parece aquela descrição dos manjares dos deuses, certo? De um prato requintado, etc. E vai descendo, até chegar nos rins de carneiro. Aí você fala, não, pera lá, rim de carneiro, né? E aí eles dão ao seu paladar um sabor refinado de urina. Esse mergulho nas partes baixas do corpo é essencial, um dos corações de Ulisses. Agora, paralelamente a essa natureza profundamente popular, está em Joyce a ideia, e aí com essa ideia e com uma breve descrição do episódio 15, eu vou encaminhando a conclusão para a gente poder bater papo. Está também em Joyce uma consciência de que, sendo de uma cultura marginal, colonizada, lateral, está dada a essa cultura, a irlandesa, a possibilidade de se apropriar da totalidade da herança cultural da humanidade. Então, isso, Joyce trabalha muito claramente com essa ideia, né? Que é a ideia que depois inspiraria Gilles Deleuze e Félix Guattari na formulação do conceito de literatura menor, né? O que Deleuze e Guattari chamam de literatura menor não é literatura de menos importância, é a literatura que uma minoria escreve em uma língua majoritária. Certo? Então, o inglês de Joyce não se parece com o inglês de ninguém, porque a ele, Joyce, como irlandês, está dada a possibilidade de escrever na língua maior, na língua da maioria, na língua do colonizador, com uma irreverência e uma distância que não estão dadas aos outros, que não estão dados aos ingleses, aos norte-americanos, né? Joyce trabalha muito claramente com essa ideia, né, de apropriar-se de forma antropofágica, diria Oswald, né, de todo o patrimônio da história universal. E o episódio 3 é um episódio em que entram aí as grandes invenções lexicais, morfológicas de Ulisses, né, a invenção de palavras. Joyce inventa centenas, talvez milhares de palavras. Né? Um dos mecanismos mais conhecidos é o que o Lewis Carroll chama de palavras valise, portmanteau words, em inglês, né?
E as palavras valises são simplesmente a junção de duas raízes e a formação de um segundo substantivo que contém duas raízes, não uma raiz com um prefixo ou um sufixo que não pertence a ela. Né? Então, vamos lá com o começo do capítulo 3. Esse capítulo é o momento em que aparece realmente Leopold Bloom, até então era o Stephen Dedalus, na periferia de Dublin e tal. E aqui, esse episódio, o episódio 3, nós estamos às 11 horas da manhã já, esse é o episódio da filosofia. E que começa com uma das frases mais famosas de Joyce. Vamos lá, um parágrafo impressionante também, a Bernardina traduziu muito bem. Inelutável modalidade do visível. Ao menos isso, se não mais, pensei através de meus olhos. Assinatura de todas as coisas que estou aqui para ler. Ovas do mar e destroços do mar. A maré que se aproximando, a bota enferrujada. Verde meleca, azul prata, ferrugem. Sinais coloridos. Limites do diáfano. Mas ele acrescenta, em corpos. Então ele tinha consciência deles, corpos, antes de ter deles coloridos. Como? Batendo com a sua cachola neles, lógico. Vá devagar. Calvo ele era. E um milionário. Maestro de color que sano. Limite do diáfano em. Por que em? Diáfano, adiáfano. Se a gente pode pôr os 5 dedos através dele, é um portão, senão uma porta. Feche os olhos e veja. Esse parágrafo, lido assim, solto, ele poderia ser atribuído a Guimarães Rosa, não é mesmo? Parece muito com Guimarães Rosa, né? A extrema compactação semântica, formação de palavras por combinação de duas raízes e a sintaxe extremamente singular, né? A sintaxe recortada, picotada, frase terminando em preposição, aquelas coisas todas. Muito bem. Depois tem passa o dia todo, né? Ele vai para a biblioteca, o amigo, ele salva o amigo de apanhar na rua, é vítima de antissemitismo, acontece tudo. Lá na frente, quando são, na verdade, já 2 da manhã, isso? Não, quando é meia-noite, nós temos o episódio 15. Que é o que eu vou falar brevemente, do qual eu vou falar brevemente para vocês, que é o episódio chamado Circe. Esse episódio, ele acontece em um bordel. Ele é, de longe, o episódio mais longo de Ulisses. Deixa eu pegar aqui para vocês o 15, e vou mostrar para vocês na câmera, que vocês vão ver que só o episódio 15, sozinho, ele é um episódio que daria um romance gordo do século XIX. Ele é um episódio extremamente longo, que está acontecendo no meio da rua, tem uma confusão toda. No bordel, o Stephen Dedalus é falsamente acusado, de espancar uma prostituta. Esse é o 15. Tá vendo? Ele é um episódio bem mais gordo, na tradução da Bernardina. Ele tem umas 200 e tantas páginas. Vamos ver aqui, peraí. É o número exato para vocês. 653, 4, exatamente, 200 páginas. E aqui, Joyce faz um experimento que é absolutamente incrível, que é o seguinte, ele vai narrando todo o episódio, passando de um estilo para outro da língua inglesa em ordem cronológica. E ele começa a narrar imitando os trovadores medievais. E vem até o século XX. A relevância essencial desse episódio para nós, hoje no Brasil, é que ele é o episódio em que o Joyce explora os mercadores da fé, os pastores pilantras. Todo o nascimento da teocracia neopentecostal está em Ulisses. Essa vocês não sabiam, né? Joyce mapeia minuciosamente a formação do discurso teleevangelista em 1922. Tudo. A formação dos slogans, o projeto teocrático de apropriação do Estado, a moralização de todos os aspectos da vida,
a conversão do Deuterônimo e do Levítico em livros maestros da Tanakh. Toda essa operação está tematizada por Joyce. Episódio 15, Circe, que acontece no bordel, claro, não por acaso ele acontece no bordel. Tá? E ali acontecem as campanhas eleitorais, ali acontece tudo. Nessas 200 páginas acontece tudo. E nessas 200 páginas ele vai fazendo uma espécie de catálogo museu de tudo. Né? Radical, revolucionário e questionador como ele era, Joyce entendeu muito bem a acoplagem das técnicas de reprodução, das técnicas de reprodutibilidade modernas, né? Serigrafia, fotografia, já o cinema, Joyce conhecia muito bem o cinema, com as consequências políticas disso. Joyce estava profundamente encasquetado com as consequências políticas disso e com as possíveis... Só um momentinho. Professor, pode falar. Tá? A gente teve aqui. Já desabilitei o som. Ele estava profundamente interessado nessa questão. Né? Então, a estrutura episódica de Ulisses, ela te permite fazer essas coisas, ela te permite ler episódios separadamente, ela te permite ler, inclusive, trechos de episódios separadamente. Por quê? Ao contrário do romance típico moderno, Ulisses tem uma estrutura episódica. Ele não tem a estrutura do Bildungsroman, que é a estrutura do crescimento, certo? Do arco narrativo, que mostra o crescimento do personagem, a subida e a queda. Esse é o arco do romance moderno. Né? Madame Bovary, Ana Karenina, Trabalhadores do Mar, Os Miseráveis. Essa estrutura de arco, ela não funciona em Ulisses. Não tem nada para descobrir no final. Não tem spoiler. É impossível dar um spoiler de Ulisses. O que acontece no Ulisses no final? O Leopold Bloom chega em casa, a Molly Bloom está se masturbando no monólogo mais famoso da literatura moderna. É isso que acontece. Então, não há nada que descobrir no final. Né? Não há uma mensagem, não há uma espécie de substância escondida atrás do texto que tenha que ser descoberta. No final. Eu acho que é isso que eu apresentaria para vocês para a gente começar. Então, voltando à questão com a qual eu comecei. Ele é um romance difícil? Sim, difícil. Mas ele é democrático em vários sentidos, em que outros romances não são democráticos. E ele é democrático no sentido mais elementar em que um livro pode ser democrático. Você pode entrar e sair dele a qualquer momento impunemente. Impunemente, porque você não está perdendo, não há um desvelamento final que você tenha perdido. Se você só ler, por exemplo, o episódio 15, que é o episódio Circe, que é onde está o Museu de Tudo, e onde está a tematização joyciana das campanhas eleitorais do teleevangelismo. E de muitas outras coisas, né? Enfim, do moralismo sexual moderno, etc, etc. Então, ele é muito democrático nesse sentido, não só democrático no sentido de que ele tematiza a vida do povo e é profundamente simpático e amoroso em relação à vida do povo, como também ele é democrático no sentido de que qualquer leitor pode entrar a qualquer hora e sair a qualquer hora. Eu, que leio Ulisses bastante há muito tempo, eu leio, às vezes, uma frase por dia. E é perfeitamente possível você ler uma frase, ler um parágrafo. Né? E nesse parágrafo, nessa frase, estão acontecendo um montão de coisas. Para encerrar, deixa eu só mostrar para vocês o tipo de maluquice que Ulisses gera. Isso aqui
Isso aqui é um Ulysses Annotated, isso aqui é um guia do Ulisses, que pega cada frase, tá vendo? Cada frase de Ulisses, ele pega e destrincha. Esse é o tipo de coisa que dá para fazer com Ulisses. Então, claro que nesse sentido, ele é um romance difícil, no sentido de que ele é extremamente rico de possibilidades, digamos, semânticas. Mas ele é também, eu espero ter demonstrado, um livro essencialmente democrático, né? Democrático de formas que o romance raramente foi democrático. Então é isso, é um escritor que me fascina muito, eu estou à disposição aí agora de vocês para as perguntas. Muito obrigado pela atenção. Nós é que agradecemos, professor, pela brilhante fala, né? O Joyce, de fato, é um autor fascinante, né? Assim, acho que ele coloca questões pela primeira vez na literatura das quais a gente ainda não conseguiu se desvencilhar, né? Assim, ele meio que abriu um vinco na nossa história da literatura e a gente precisa, inevitavelmente, passar por algumas delas, né? O pessoal está mandando aqui algumas perguntas no chat, então eu vou endereçá-las a você para que você possa comentar. Então, né? Tem comentários que não são efetivamente perguntas, então aí se você quiser também fazer um comentário por cima, mas tem outras que são perguntas mais objetivas mesmo, mais direcionadas, né? Uma primeira questão, né, que o El Miranda está fazendo aqui, perguntando se o Finnegan's Wake, né, poderia ser considerado o romance por excelência que utiliza as palavras valise, né, já que o livro aparenta estar repleto delas, além dos outros recursos que o senhor explorou, né? Essa é uma primeira questão, né? Como é que eu faço? Eu ouço várias e respondo tudo junto, ou vou responder? Como você prefere, porque tem algumas outras aqui, vamos, né? Vamos Talvez uma por uma, né? Uma por uma. E aí então, diminui a chance de eu desconsiderar alguém. Ok. Sim. Finnegan's Wake, para quem não sabe, Finnegan's Wake é o livro que Joyce publica no final da vida. E, deixa eu ver, como é que eu acho a minha imagem? Peraí. Eu perdi a minha própria imagem. Agora sim. O Finnegan's Wake é esse livro que Joyce publica já no final da vida e que esse sim é extremamente difícil. É um romance em que ele leva a experimentação linguística ao seu píncaro. E ali, sim, as palavras valise aparecem o tempo todo. Mas em Ulisses tem também zilhões de palavras valise, né? Aqui no comecinho do capítulo 3, do parágrafo que eu li, inclusive, tem uma, né? Verde meleca, azul prata, etc. São palavras valise, né? Então, sim, o Finnegan's Wake já é a coisa enlouquecida a um ponto. Finnegan's Wake eu já, digamos, tenho uma relação mais distante com o livro, tenho uma relação, digamos, de visitas episódicas ao livro. Não é uma leitura que eu faça com tanto prazer. Mas, enfim, é outra... Aliás, a língua portuguesa é privilegiadíssima em termos de Joyce, viu? O Finnegan's Wake, nós temos 3 excelentes traduções do Ulisses, e o Finnegan's Wake foi traduzido na íntegra pelo Donaldo Schuller. Vocês podem jogar no Google. Finicus Reven. Finicus Reven, traduzido na íntegra pelo Donaldo Schuller, lá do Rio Grande do Sul. Na íntegra, em 5 volumões gigantescos. E tem a tradução parcial, o panorama do Finnegan's Wake, feito pelos irmãos Campos, né? Aqui já é um livro fininho, feito pelos irmãos Campos, escolhendo alguns breves episódios do Finnegan's Wake e traduzindo, recriando em português. Em português, assim, realmente não tem desculpa. A língua está muito bem servida de traduções de Joyce.
Beleza. A próxima questão, professor, é como é que o cinema influenciou a escrita do Joyce? Essa é uma pergunta tão rica, caramba. Isso aí é para dar um seminário inteiro, né? Vamos lá, vou tentar compactar. Existem duas coisas que são incríveis e impressionantes de Joyce com o cinema. Joyce influencia o cinema influencia Joyce. Tá? Então, quando Eisenstein, na Rússia revolucionária, de 21, 22, já em 19, Eisenstein tem notícia de Joyce. A concepção de que o cinema é a arte da montagem e do corte, ela é inspirada diretamente por James Joyce. Certo? Nesse sentido, Joyce é o inventor da teoria do cinema. Porque ali, a partir do que Joyce faz com a técnica do corte e da colagem, os teóricos do cinema todos, Eisenstein, Bazin, etc., toda essa galera que se lê nos cursos de introdução ao cinema, tem uma relação direta com a prosa de Joyce. E Joyce, como eu contei, a história do caos que eu contei para vocês, esse caos vocês não sabiam, né? O Joyce é o responsável pela fundação, construção, programação do primeiro cinema da Irlanda, primeiro cinema de Dublin, em 1909. Dezembro de 1909. O Joyce entende muito cedo que o cinema produz sentido através do corte, certo? Você produz sentido ao cortar a evolução das imagens em um determinado momento e colar outra imagem ali. Né? É o procedimento, enfim, mais elementar do cinema. Né? É o conceito, digamos, mais básico de edição. Né? E o Joyce entende o poder tremendo do corte, da colagem e do corte. Né? Então, nesse episódio que eu contava para vocês, o Circe, ele é todo cinematográfico. Ele é todinho cinematográfico. Ele vai passando como se fosse uma câmera. Inclusive, tipograficamente, no livro, quando começa o episódio 15, você sabe, porque ele está escrito como se fosse um roteiro de cinema. Aqui, ó. Tá vendo? Não é como se fosse um romance com as páginas todas completas, não. Ele está escrito em forma de roteiro de cinema. Então, Joyce era um cara que entendia muito a especificidade da forma, a especificidade de um gênero. Né? E ele entendeu muito bem a especificidade do gênero que surgia com o cinema. Né? Esse é um assunto estudado. Aí tem livros e livros sobre Joyce e o cinema, com bom tempo. Depois eu posso também falar um pouquinho dessa bibliografia, mas vamos passar para a próxima. Vamos lá. Tem uma outra questão que perguntando se é possível considerar que a divisão dos capítulos do Ulisses pode ser lido como uma espécie de pequenos contos, né? E aqui eu me lembrei de uma discussão, né, que é bem relevante quando a gente está debatendo Ulisses, né? Se a gente considera como episódios ou como capítulos, né? Porque eu acho que isso muda também a maneira como a gente percebe e lê o livro, né? Eu acrescentaria um pouco essa questão, se você quiser comentar, Delber. Sim. A questão da independência das narrativas, né? Que eu destaquei um pouquinho na apresentação também. Ela pode ser lida como conto, mas ela é legível como conto, entendido se o conto no sentido pós-joyciano, né? Porque ele não tem um fechamento, ele não tem uma clausura semântica, como tem o conto moderno de Poe a Machado de Assis, certo? De Poe a Quiroga, enfim, você pode ir até onde escolher o autor que você quiser, né? Eles têm uma estrutura episódica, o que quer dizer, quando a gente diz em teoria da literatura estrutura episódica, a gente simplesmente quer dizer que existe uma certa descontinuidade entre
uma unidade e a outra, né? Entre um episódio e outro. No romance episódico, você pode inserir coisas ali dentro. Você pode inserir coisas ali dentro, passando de um episódio para outro, né? Então, essa estrutura episódica do Ulisses faz com que ele esteja, digamos, ele tenha essa característica meio descontínua, apesar de ser uma história sequencial, né? 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, uma história sequencial. Só que entre um episódio e outro, você poderia, a priori, instalar 1000 outros episódios, porque o Circe, por exemplo, dura 1 hora, mas dura 200 páginas, porque tem muito monólogo interior, etc. Né? Paulo, deixa eu responder a pergunta sobre as traduções, porque tem um... O professor Zé Barreto está trazendo a questão da tradução, né, para o debate aqui, né, perguntando qual a melhor tradução, né, os problemas da tradução. Né? Problemas da tradução, etc. Vamos encarar esse problema já de uma vez, porque ele é inevitável, né? Sim. O Ulisses foi traduzido pela primeira vez em português por Antônio Wise. A tradução de Antônio Wise, ela é um tesouro da língua portuguesa, certo? Porque ela é um baú de experimentações linguísticas extremamente rico. É pura poesia concreta, digamos. Eu não costumo recomendar a tradução do Wise para o leitor que está chegando ao Ulisses, porque perde-se muito da legibilidade da obra. Vamos dizer o seguinte: é muito mais difícil para um brasileiro de instrução média ler Ulisses na tradução de Antônio Wise do que para um irlandês de instrução comparável ler o original. Ulisses não é uma leitura intransponível para um irlandês de instrução média, digamos, 2º grau completo. Não é. Demanda um pouquinho de paciência, né? Mas dá para ler tranquilamente. No Wise, ela fica um pouquinho mais difícil. Por quê? Existe um mecanismo da língua inglesa que é aglutinação de palavras. A gente diz, por exemplo, sei lá, vacation time. Tempo de férias, certo? Para traduzir ao português, você precisa do conectivo. Tempo de férias. Em inglês, vacation time. O Wise pega isso, que é uma coisa absolutamente comum e corrente no inglês, tá? E inventa um feriotempo, entendeu? Aí fica difícil, claro, mas ele está inventando, sendo fiel ao Ulisses de uma outra forma. Em 2004, 2005, saiu a tradução da professora Bernardina. Saiu pela Alfaguara, não é isso? Alfaguara. Essa é a tradução que restaura uma cotidianeidade na fala do Ulisses, que está muito presente na obra. Então, a tradução da Bernardina é muito mais legível, ela é muito boa. A tradução do Caetano Galindo é maravilhosa. Também, ambas restauram também uma coisa que é muito própria de Ulisses, que é a putaria. E que fica meio escondida na tradução do Wise, porque ela é muito erudita, e então ela acaba amaciando as partes de putaria. Você não pode traduzir Ulisses amaciando a putaria. É putaria pesada, putaria hard, escatologia hard, né? Tudo isso tem que estar na obra, tem que passar, uai. Então, eu recomendo sempre as traduções da Bernardina e a tradução da Bernardina e a tradução do Caetano Galindo, por essas duas razões. Elas são traduções que restauram o caráter, digamos, prosaico, cotidiano da prosa de Ulisses e não amaciam na putaria. Né? Tem saídas muito belas, ambos. Eu não vou hierarquizar, não. O professor Galindo é um erudito, ele sim, né? É um erudito estudioso de Ulisses mesmo, e que nos brindou aí com essa tradução maravilhosa, que é de poucos anos atrás. E essa saiu na Companhia das Letras. Essa eu não tenho como mostrar para vocês, porque eu tenho essa edição em e-book. É isso, sobre as traduções. Beleza. Aí tem uma questão aqui sobre o retrato do artista, né? Que
Tem alguém comentando, perguntando, você fez o comentário no início da tua fala, né, e aí pergunta qual que é o lugar, a importância do retrato do artista na tradição do Bildungsroman, né? Vamos lá. Eu adoro esse tema, do Bildungsroman. Vamos lá, então. É um lugar-chave, capital. O Joyce é um cara que, mesmo que ele não tivesse publicado Ulisses, nem Finnegan's Wake, ele já teria revolucionado a história do romance. Só com o retrato do artista quando jovem. O Bildungsroman, ele, como gênero moderno, ele começa com Goethe, né? Com William Meister. E a característica essencial do gênero, a palavra Bildung, em alemão, ela da mesma raiz da palavra building, do inglês, prédio, edifício, construção. Mas ela significa também educação, no sentido de construção, ou seja, no sentido de formação de um caráter, um personagem. Então, o que é essencial no Bildungsroman é que o personagem tem que evoluir. Vamos pegar, por exemplo, Don Quixote. Don Quixote é um personagem que não evolui, né? Ele vive 1000 coisas diferentes, certo? Ele tem 1000 ideias diferentes, ele vai e volta, mas ele não percorre um arco de aprendizado. O William Meister, sim, né? Ele percorre esse arco de aprendizado e chega no final sendo outro, né? O Joyce é o cara que pega essa tradição, né, do Bildungsroman, da qual faz parte, por exemplo, enfim, Huckleberry Finn, né, do Mark Twain, outros romances importantes da tradição moderna fazem parte desse subgênero do Bildungsroman. E o Joyce faz várias coisas com esse gênero, mas ele faz 2 coisas que eu acho absolutamente geniais. A primeira é que o aprendizado desse personagem, ele só se dá através de um encontro fracassado, frustrado com a arte, é um encontro esvaziante com a arte. A arte, no momento em que ele alcança a plenitude estética, né, é o quê? A epifania de uma revelação que não se produz. É a definição de Borges para o acontecimento estético, né? A epifania de uma revelação que não se produz. Isso é Joyce. Inclusive, Borges é autor, para quem não sabe, pouca gente sabe disso, não tem como vocês saberem, Borges é autor da primeira leitura do Ulisses feita deste lado do Atlântico. Não em espanhol, não na América Latina, deste lado do Atlântico. Sai Ulisses em Paris, em 1922. Alguns meses depois, algumas semanas depois, sai o comentário do Borges, na revista Martín Fierro, em Buenos Aires. Já mapeando o romance inteiro, já entendendo perfeitamente o que estava acontecendo ali, já dizendo, enfim, a multiplicidade de estilos, polifonia, monólogo interior, operações sintáticas, a invenção de palavras balize, tudo isso o Borges sacou em algumas semanas lendo o livro. Em 1922. Essa é a primeira coisa, né? O fato de que, na tradição desse personagem esteta refinado, o encontro com a arte passa a ser um encontro esvaziante, né? O que se revela no final é uma essencial insuficiência, digamos. A segunda coisa, que é muito própria de Joyce, e que não está no Bildungsroman burguês, é que o crescimento, o Bildung do personagem, o aprendizado do personagem, está profundamente enraizado na luta anticolonial do seu tempo, na luta de um povo colonizado. Então, para Joyce, como para Walter Benjamin, não existe, digamos, experiência no sentido bildungsromânico burguês do termo, experiência puramente individual. Joyce não acredita nisso. Experiência em Joyce significa aquele momento em que a experiência individual está articulada de alguma forma, ainda que seja frustrada, descontínua, etc., com a experiência da sua coletividade, com a experiência do seu povo. Isso é Joyce. Isso não está em nenhum outro lugar do Bildungsroman, na tradição que arranca de Goethe, né? É profundamente popular, profundamente
político, as pessoas perdem um pouco essa dimensão, né? Joyce era um convicto socialista. Então, eu poderia falar muito mais do Retrato Artista quanto jovem, mas essas duas coisas eu acho que ressaltam aí, ajudam a responder a pergunta do professor. Tá ótimo, maravilha. Eu li muito o Retrato do Artista quando jovem pela chave do Manuel de Barros, né, que foi o poeta que eu estudei, a partir do Retrato do Artista quando coisa, né, e aí esse foco do fracasso da miudeza ali é bastante evidenciado. Tem aqui uma última questão, né, e a gente já também se aproximando do nosso tempo final aqui, perguntando se você poderia comentar a relação de Joyce com a Virginia Woolf, né, e se tem alguma influência da Virginia na produção do Ulisses. Nossa, uma longa história, assim, são os dois grandes gigantes do romance altamente experimental, né, em língua inglesa. A Woolf leu, a partir da publicação do Ulisses, ela leu com muita atenção. Ela leu com muita atenção a produção de Joyce. E Joyce foi atento, ela foi atento à obra de Woolf. Eu tenho para vocês um artigo clássico aqui que eu posso deixar no chat. Deixa eu ver como é que eu deixo aqui. É um artigo de 1982. Aqui vai o artigo. Vou deixar no chat para vocês. É um artigo, é um link do New York Times, do Herbert Mitgang, que conta em detalhe a primeira leitura, digamos, meio equivocada, ou meio equivocada. A primeira leitura não muito generosa de Woolf, né? Ela diz que o livro é difuso, é pretensioso, etc, etc. Isso em 22, 23, por aí, né? Quando ela vai a público, em 25, com um comentário sobre Joyce, aí já é mais generosa, né? Ela diz, olha, eu não sei se esse livro está realizado, mas ele é indiscutivelmente muito importante, né? E uma das últimas anotações de Woolf, no seu diário, antes do seu suicídio, é sobre Joyce. Sobre Joyce e sobre, digamos, sobre como assassinar Joyce. Joyce morto, digamos, como superar Joyce, etc. Então, claro que estão em diálogo, mais do que influência de Joyce em Woolf, eu preferiria falar de um diálogo, que é um diálogo, o diálogo entre os grandes autores, ele acontece realmente na ficção, né? A ficção é o que importa, né? Então, assim, as anotações de Woolf sobre Joyce, etc., elas interessam como curiosidade histórica, etnográfica, antropológica, mas o que é realmente interessante é ver a operação das técnicas romanescas em Joyce e em Woolf. São os dois grandes mestres do monólogo interior, né? Faulkner também, mas Joyce e Woolf especialmente. Os dois grandes mestres do que, em inglês, a gente chama de stream of consciousness, né? Que em português ganhou a tradução de monólogo interior, a gente chama de fluxo de consciência também. E que é aquele experimento em que a voz narrativa sai de um lugar para outro. De repente, está lá aquele narrador normal de terceira pessoa falando, e quando você assusta, você está dentro da cabeça do personagem, e é o personagem falando, só que ele não está falando, literalmente, né? Ele está pensando, ou ele está atravessando um fluxo de pensamento, né? Joyce e Woolf são os dois grandes mestres dessa técnica. E aí, claramente, digamos, um diálogo, né, que dura mais de 20 anos.
Poderia falar de outras características, né, da narrativa joyciana e wolfiana. A multiplicidade de tempos, a multiplicidade de perspectivas, né, o uso do flashback e do flash forward, que são, digamos, hoje em dia para nós, o pão com manteiga de cada dia, de qualquer série Netflix, né? E são invenções de Joyce. Né? São invenções de Joyce. O uso do flashback e do flash forward não é comum no romance do século XIX. Tudo isso vai se incorporando, né, a cultura narrativa do nosso tempo, inclusive por outras plataformas, de uma forma que até apaga a sua inauguração original, né, com o perdão do pleonasmo, que foi com Joyce. É isso. Muito bem. Bom, aí tem uma última questão, depois a gente já encerra, porque a gente já está se aproximando do tempo final, que é uma pergunta dizendo se é possível uma aproximação de Ulisses e o realismo lucasiano. Só se for no ringue, né? O Ulisses era o modelo de romance que Lukács detestava, né? Vamos lá. O realismo lucasiano ele se transforma já no final da década de 20 na teoria literária oficial do stalinismo. Né? Não só do stalinismo, de todo o marxismo que está em volta do stalinismo naquele momento, né? De quase todo, tirando talvez a escola de Frankfurt, tirando o Sartre, mesmo assim o Sartre mais ou menos. O fato é que o marxismo de finais da década de 20 até bem entrados os anos 60 privilegia o modelo do realismo lucasiano. O que é o romance ideal que o Lukács está procurando com o realismo dele? Ele está procurando aquela história em que o indivíduo esteja inserido de tal forma na progressão da história, na progressão hegeliana da história, né? O Lukács era um marxista muito hegeliano, que deixe vislumbrar, através daquela história individual, o rumo em que está indo a história coletiva. Então, é por isso que o Lukács gostava tanto de Balzac, né? Porque em Balzac, na comédia humana, você vê aqueles personagens ali que são indivíduos, com seus problemas, com a história que está rolando e tal, mas através deles você vislumbra o rumo em que está indo a polis. Esse é o realismo lucasiano. Ele gostava, portanto, na literatura do seu tempo, os anos 20, os anos 30 e tal, em que predomina o romance de vanguarda, o Lukács está gostando de Thomas Mann. Thomas Mann, especialmente o Thomas Mann primeiro, aquele Thomas Mann de Os Buddenbrook, né, que mostra a saga de uma família desenrolando-se, mostrando a progressão daquela família no tempo, Aquele, para Lukács, é o modelo de romance. O Lukács vê experimentos como Ulisses não como realismo, mas como arte decadente. É incrível, é o mesmo termo que os nazistas usam. Arte decadente. E, para Lukács, isso... Eu estou falando do Lukács já marxista, certo? O Lukács tem um livro chamado Teoria do Romance, que é escrito na fase pré-marxista dele, e está dialogando com uma outra coisa completamente diferente. Mas quando o Lukács começa a falar de realismo, já no final dos anos 20, em que ele se transforma no crítico literário oficial do marxismo, né? Aquela figura sobre a qual Brecht diz a Benjamin, cada crítica deles contém uma ameaça. Né? E isso é Brecht designando o campo marxista de seu tempo. Aquela ideia do que Lukács tem como romance ideal, aquela ideia que ele tem de romance ideal, o oposto disso, o extremo oposto disso é Ulisses. Né? Porque em Ulisses,
o personagem está dissociado da coletividade, né? As amarras que o inserem na comunidade, né, estão tensionadas, rompidas de alguma forma, né? Não há grande progressão grandiosa levando a lugar nenhum, não há redenção no final, não há, enfim, né? Tudo que o Lukács quer encontrar no romance, ele não encontra em Ulisses, né? Ele encontra em Thomas Mann. Então, apesar de que existe um sentido em que a gente poderia dizer que Ulisses é realista, ele é o mais realista dos romances, naquele sentido não literário do termo realista, né? No sentido comum, trivial e corrente do termo realista. Qual é o romance que nos dá a vida como ela é? Arroto, peido, vômito, cachaçada, cornitude, lá. É Ulisses. Só que Ulisses é um romance antirrealista, claro, porque ele não tem essa voz organizadora da progressão dos acontecimentos, né? Ele não está movendo um arco arredondadinho, etc. Né? Ele não é uma fotografia realista nesse sentido. Então, Ulisses é, digamos, o protótipo do romance que a crítica marxista oficial de Lukács a Roberto Schwartz sempre detestou, né? Então, isso mudou, claro, né? Tem uma galera neomarxista que pega referências em outros lugares, etc. Tudo isso mudou muito nos últimos 40 anos. Mas o realismo, a teoria do realismo que dominou, digamos, os estudos marxistas de literatura, desde Lukács até os anos 60, 70, detestava Ulisses, detestava Joyce. E via em Joyce uma espécie de esteta afetado, decadente. É isso. Bom, eu acho que é isso. A gente já está numa hora e meia aqui de conversa, né? O professor Edelmo estava mencionando essa questão aí. Eu lembro que o Lukács também não gostava muito de Adorno e essa turma toda, né? Ele comprou essa briga grande lá, né? Mas essa é uma outra conversa para falar sobre o realismo no outro momento, quem sabe. Bom, então, eu gostaria de agradecer a todos que permaneceram aqui até esse momento, participando desse encontro. As organizadoras, os professores organizadores do evento vão enviar para os participantes um formulário de feedback, e aí, com o preenchimento desse formulário, vocês vão ter a confirmação da presença de vocês, então não se preocupem, tá? Acho que o formulário está aí no chat. E agora eu reforço aqui os meus agradecimentos ao professor Idelber pela participação, por aceitar o nosso convite, pela conversa sobre o Joyce, né? E quem sabe numa outra oportunidade a gente possa continuar essa conversa. Muito obrigado, Idelber, pela tua participação e obrigado a todos que participaram conosco nessa noite. Obrigado, Paulo. Muito obrigado a vocês pela atenção, obrigado aos amigos que apareceram, obrigado aos alunos e docentes da UNIR. Obrigado, professora Renata, obrigado, professora Maria Alice. Um abração para todo mundo que está em Porto Velho. Vamos segurando a onda, a gente sai dessa um dia. A gente sai. Muito obrigado, gente. Um abraço a Valeu, todos. Gente. Até mais.